da minha palestra é Transições Elétricas em Dispositivos Moleculares à base de grafeno e fagrafeno. O objetivo dessa palestra é mostrar os resultados das nossas pesquisas em cima desses alótropos do carbono e análogos do grafeno, né? No caso, o fagrafeno é um similar ou um análogo do grafeno. Meu nome é Carlos Alberto Brito da Silva Júnior, né? Meu e-mail para contato é esse que está à mostra, né? cabsjs@ufpa.br. Mas lá na frente eu falo para vocês o que significa essas imagens, né? Mas deve estar relacionada com a apresentação, no caso, o grafeno. Eu dividi a minha apresentação, primeiro, né, para divulgar, né, o grupo de pesquisa que tem a Ananindeua. No segundo tópico, uma introdução, né, abordando, né, o grafeno, o fagrafeno e outros alótropos, no qual a gente já está trabalhando. No tópico 3, no item 3, né, mostrar os softwares, né, que a gente usa e a metodologia que a gente usa para realizar os cálculos, né? E 4, alguns resultados, né, de pesquisa no qual foram publicados, né? Aqui a gente tem 3 artigos publicados, né, um em 2018, um em 2020, outro em 2020 também saiu, ó, no dia do meu aniversário, o terceiro artigo publicado saiu no dia do meu aniversário, dia 15 de junho. Falar um pouco sobre, no quinto item, né, o artigo aceito, né, na Journal of Applied Physics, do aluno doutorado Alex Sampaio Silva. 6, as perspectivas, na verdade, apresentar 3 trabalhos que estão em andamento, né, e, por fim, os agradecimentos. Como eu falei no sumário, né, esse é o nosso grupo de pesquisa de Ananindeua. O nome do grupo é Grupo de Eletrônica Molecular de Ananindeua, ou GEMA, né? Quem quiser ver pode entrar no LAT CNPq para, né, acompanhar esse grupo de pesquisa. Nesse grupo tem essas 8 pessoas cadastradas, né, no qual eu sou o líder, né. Acima a gente tem quatro componentes do grupo, né. Esses 4 são professores do campus de Ananindeua, e abaixo a gente tem mais 4 componentes, sendo que o componente à esquerda, o professor Jordan Del Nero, foi o orientador, né, da minha dissertação de mestrado e doutorado, assim como do professor Vicente Ferreira e da professora Shirley. Na verdade, hoje eu não sou mais um aluno, mas sim um colaborador dele, e mostrar as pesquisas que a gente vem realizando. Ao lado, a gente tem 2 alunos de doutorado, o Júlio, né, e o Denner, mostrar, na verdade, o artigo, né, que saiu no dia do meu aniversário do Júlio. E, por fim, né, o 8º componente, a Kazuko Ramos Nizioka, que foi minha bolsista PIBIC, né, e que também conseguiu produzir ao longo de 2, 3 anos que trabalhou nesse grupo. Uma introdução a respeito da nanotecnologia, né, eu coloquei aqui, né, a respeito do Richard Feynman, né, que viveu nesse período aqui de 1918 a 1988, ele foi o precursor, o pioneiro da nanotecnologia. Em 1959, ele ministrou uma palestra no encontro anual da Sociedade Americana de Física, né, cujo título era There is plenty of room at the bottom, ou seja, há muito lugar lá embaixo, há muito espaço lá embaixo, né? E aí, né, ele nessa palestra, né, trata sobre o controle e manipulação da matéria na escala atômica, ou seja, né, a ideia é a seguinte, de que a gente consegue manipular os átomos da mesma maneira que se consegue manipular os objetos na escala macro, né? Só dando um exemplo, né, quando eu pego um objeto, né, e tiro ele da mesa e coloco na cadeira, né, a ideia é semelhante, né, ao que o Feynman pensava em 59, a gente poder fazer isso com o átomo, né. É evidente que é preciso uma tecnologia de ponta para se fazer isso, né, falando em termos experimental. Eu coloquei aqui que o Feynman foi, em 1965, ele foi Prêmio Nobel de Física, né. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física com os seus propagadores de Feynman, no qual até o professor Marcos fez o seu TCC em cima dos propagadores de Feynman.
Abaixo eu botei uma imagem, né, que na verdade, após o Feynman ele ter ganho o prêmio Nobel, ele veio ao Brasil. E aí essa imagem mostra o Feynman em pleno carnaval, né, no Rio de Janeiro. E nesse período ele tinha ido com a sua esposa, né, e acabou, ele entrou em divórcio, né, e aí como ele separou da esposa, depois ele retorna ao Brasil, solteiro, né, para tocar cuíca, né, ok? Ao lado eu coloquei uma cientista de destaque, né, ela é conhecida como a Mildred Dresser, não, é conhecida como a rainha do carbono, né? Ela viveu em 1930 e faleceu em 2017, ou seja, recentemente. Ela foi orientanda, né, de doutorado do Enrico Fermi, né, e ela desenvolveu vários trabalhos, né, sobre o carbono, sobre grafeno, nanotubo de carbono. Aqui eu coloquei uma fala dela, né, feita em 2000, né, visando a respeito dessa nova tecnologia, no caso a nanotecnologia. Aqui eu tenho uma imagem dela com uma coroa, né, representando ela como a rainha do carbono, e abaixo, né, eu coloquei, né, um outro cientista de destaque nessa área, né, principalmente da eletrônica molecular, que é o Mark Hartner, né. Em 1974, né, ele publicou um artigo dizendo que seria possível, né, construir dispositivos eletrônicos na escala nano, né. Ele criou o primeiro retificador unimolecular, ou seja, é uma eletrônica baseada em moléculas, né. Ok? Dentro da nanotecnologia existem duas abordagens, uma chamada de top-down, né, seria de cima para baixo, e a outra tecnologia é chamada de bottom-up, né, de baixo para cima. Né? Na tecnologia top-down, é a tecnologia, né, usada até o século XX, né, em que você tem um objeto macroscópico que você vai lapidando ele até você chegar numa escala menor, pode ser micrométrica ou até nanométrica, né? Aqui eu coloquei alguma tecnologia que se usa para fazer a produção desses materiais, né? Ao lado, né, você tem uma outra abordagem, né, que é mais atual, do século XXI, que é a abordagem bottom-up, né? Ou seja, né, uma construção átomo a átomo, ou seja, você parte de um objeto nanométrico, né, na escala atômica, e aí você, a partir do arranjamento e manipulação dos átomos, você consegue chegar e construir aquilo que você bem entenda, né? E aqui são alguns processos de fabricação que se usa nessa abordagem bottom-up, né? Como síntese química, né? Aqui envolve reação química, né? O principal método é o método de deposição de vapor, o método de deposição de vapor químico. Você tem também arco elétrico, você tem laser ablation, né? Na autoconstrução, né, você tem a epitaxia de feixe molecular. E na montagem posicional, ou seja, daquela ideia de você pegar e manipular átomo por átomo, você usa o microscópio, não mais o microscópio óptico, mas, na verdade, microscópios eletrônicos, né? Você tem o microscópio de força atômica, o microscópio de tunelamento de elétrons, né? Você tem vários outros elétrons, né? Aqui você usa puramente a física quântica, né? Uma ideia de tunelamento aqui, né? Aqui nesse próximo slide, né? Na verdade tinha feito uma animação aqui, mas saiu a animação, né? Aqui eu apresentando para vocês o grafeno, que na verdade é um material que promete revolucionar a tecnologia mundial. O grafeno, né? Se a gente for pegar a palavra grafeno, na verdade ela é a junção da palavra do grafite, que todos já conhecem, mais o sufixo eno, né? Isso daí, para quem é aluno de química, sabe, né? O sufixo eno, ele representa para a gente as ligações duplas, né? E a gente tem vários alótropos do carbono, né? Tem aqui nessa imagem, né? Vários alótropos do carbono. E nessa imagem, né, a gente tem como, na verdade, uma publicação do ano de 2008, no qual o Gen, né, que foi um prêmio Nobel, né, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 2010, junto com um outro russo, que é o Novoselov, né, que todas essas estruturas à base de carbono, elas poderiam ser obtidas a partir do grafeno. O grafeno, na verdade, ele é um material
bidimensional, né, um plano, né, isotrópico, ou seja, na verdade, ele consegue manter as suas propriedades ao longo desse plano, né, e formado por uma rede hexagonal, é como se fosse uma rede colmeia. Quem já olhou para uma colmeia de abelha, ou então é um chão feito de bloquetes, né, é assim que se apresenta o grafeno, né. Ao lado a gente tem, né, na verdade o grafeno, né, ele foi obtido experimentalmente em 2004. Daqui a pouco eu vou mostrar no paper também do Jen e do Novoselov, né. Só que o grafite ele já é conhecido há bastante tempo, né. A teoria de banda de grafite já foi proposta em 1947 pelo Wallace. Aqui, para quem, né, tem no dia a dia o grafite, você encontra ele nos lápis, né. Só que o grafite ele não é um material 2D, ele é um material 3D e é anisotrópico, né? O que significa isso? Que enquanto o grafeno consegue manter suas propriedades ao longo do plano, o grafite ele não consegue, né? Até mesmo porque aqui embaixo a gente tem uma imagem do grafite melhor do que essa, né? Esses dois materiais, né? Os átomos de carbono eles se arranjam, né, em ligações químicas ou ligações covalentes e formam hibridização do tipo sp2. Aqui ao lado a gente tem a imagem da hibridização sp2, né, de um ponto de vista de cima, né, e de perfil, né, onde, né, na verdade, né, esse material, tanto o grafite quanto o grafeno, né, eles são condutores de eletricidade, também são condutores de calor. Isso se deve, né, aos elétrons pi do orbital PZ, 2PZ, que na verdade é esse aqui em cima, que ele é perpendicular ao plano onde estão sendo feitas a hibridização sp2, né? Ok? Aqui embaixo a gente tem, na verdade, a gente tem dois tipos de grafite. Um na forma hexagonal, que é do tipo ABAB, como a gente pode ver aqui nessa imagem, e a gente tem um outro tipo de grafite que é ABCA, né, que não é hexagonal, mas ela é romboédrica. É como se a gente pegasse essa terceira camada e deslocasse ela, que não ficasse embaixo das outras duas, né? A distância entre essas camadas no grafite é da ordem de 3,35 angstroms, enquanto que a, a distância entre os átomos nas camadas, os átomos vizinhos na camada do grafeno, é em torno de 1,42 anos. Então, você vê, né, que a distância nas camadas ela é menor do que as distâncias entre as camadas do grafeno no grafite. Por isso, né, essas ligações são mais fortes do que as ligações entre as camadas, né? E a força, né, que a força intermolecular que tem entre essas camadas é chamada de força de Van der Waals, né? Aqui em cima a gente tem alguns materiais que podem ser obtidos do grafeno, grafite, os nanotubos de carbono, os fulerenos, né? Na verdade, esses materiais estão aqui o ano em qual eles foram obtidos. Os fulerenos foram obtidos em 1985, os nanotubos de carbono de parede simples em 1993 e o grafite em 1947 fez a teoria de banda do grafite feito pelo Wallace. Aqui abaixo, eu mostro a produção de grafeno no Brasil, né? Aqui no projeto em Minas Gerais de grafeno, né? De 2016 a 2019, uma colaboração entre a Universidade Federal de Minas Gerais, no caso a Faculdade de Física de lá, provavelmente comandada pelo professor Pimenta, né? E mais o CTDN/CNEM, que na verdade é a Comissão Nacional de Energia Nuclear ou o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, né? Aqui é da Faculdade de Química, né? O pessoal da Química, né? E eles, né, tiveram uma remuneração, né, para desenvolver esse projeto, né? Colocar em prática esse projeto de cerca de 21,3 milhões, né? Ainda falando sobre o grafeno, né? A descoberta experimental foi feita por esses dois russos, né? Novoselov e o Jen. Eles foram laureados com o Prêmio Nobel de Física de 2010,
né, de acordo com esse trabalho que eles propuseram em 2004. Nesse trabalho, onde eles obtiveram experimentalmente o grafeno, não foi só isso que aconteceu, mas, na verdade, nesse trabalho, ele, além de ele produzir grafeno, ele conseguiu, né, isolar do grafite, né, atacar, acoplar esse grafeno nos eletrodos e conseguiu fazer a caracterização elétrica desse material, né? Por isso ele foi contemplado com o Prêmio Nobel de Física. A técnica que ele usou para a produção de, de grafeno é uma técnica chamada técnica de clivagem ou esfoliação micromecânica, né? Ela é simples e eficaz, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, dessa questão da esfoliação. As mulheres gostam de fazer muito isso, né? Seria, na verdade, esfoliação, nesse caso aqui, seria você remover as células mortas da pele, né? E aqui, né, você tem a esfoliação muito simples, de uma maneira simples, que foi feita com o grafeno. É como se você tivesse o grafeno formado por grafite, é como se você separasse as camadas do grafite usando essa fita aqui, né? E aqui, na verdade, é a imagem que foi obtida do grafeno usando o microscópio de força atômica, né? A partir desse trabalho, né, e de outros trabalhos, né, foi possível obter algumas propriedades do grafeno, né? Ele, numa rede hexagonal, ele possui dois átomos na sua célula unitária. Aqui você tem a área e a densidade, no caso da célula unitária. Esse material ele é quase transparente, porque ele absorve apenas 2,3% da luz incidente dele. Isso independente do comprimento de onda dessa radiação. A resistência à ruptura dele é de 42 newton por metro, né? Bem maior do que a do aço, que antes era considerado um material mais resistente, né, que a gente tinha, né? O aço vai de 0,084 a 0,4 newton por metro. Então, ele é cerca de 100 vezes mais forte, mais resistente que o aço. A sua condutividade elétrica, ela é também bem maior do que a condutividade elétrica do cobre, que é usado como um metal muito utilizado na eletrônica, né? A mobilidade de elétrons ela é bem alta e a condutividade térmica também dele é bem maior do que a condutividade térmica do cobre. Aqui, né, a gente mostra o estudo, né, que foi feito, né, um estudo de estrutura eletrônica feito em cima do grafeno. A gente tem, como o grafeno ele é composto por dois átomos na célula unitária, ele é indicado pelos átomos A e B. O átomo 2 e 3, na verdade, ele foi deslocado, né? Mas seria, na verdade, esse átomo bem aqui, o átomo 2, esse daqui seria o átomo 3. Então, como o grafeno, a partir desses dois átomos, a gente consegue chegar na estrutura do grafeno, por ele ser a célula unitária, né? A gente pode utilizar uma metodologia para resolver isso, a aproximação chamada de tie-bind, ou de ligações muito fortes, onde você usa os primeiros vizinhos desses átomos. Na verdade, se a gente olhar para o átomo B, né, ele tem os três primeiros vizinhos, ou seja, ele tem três átomos mais próximos a ele, que é, na verdade, o átomo A, o átomo 2, que seria aqui em cima, e o átomo 3, que seria embaixo. Então, a gente usa a equação de Schrödinger para resolver isso. A Hamiltoniana ela é dada por uma matriz de ordem 2 por 2, porque uma matriz Hamiltoniana de ordem 2 por 2, porque justamente esse material é composto por uma célula unitária formada por dois átomos, né? Esse aqui é o elemento de matriz, né? Esse elemento de matriz ele leva em consideração os seus três primeiros vizinhos. Então, você tem um termo 1 aqui, que é proveniente do A, e você tem aqui essa multiplicação 2, porque você leva em consideração as posições desses dois outros átomos aqui. Você resolvendo a equação de Schrödinger, você consegue obter essa equação, que através dessa equação aqui a gente consegue obter a estrutura, as bandas, né, a dispersão, a estrutura de banda de energia desse material, né? No lado esquerdo, né, a gente vê aqui, na verdade, a estrutura de banda em duas dimensões, onde a gente vê o zero, na verdade, seria o nível de Fermi, e o gráfico em vermelho,
né, representam as bandas π estrela, que na verdade são as bandas de condução, e a π, que é em azul, são as bandas de valência. Você vê que, na verdade, essas bandas, elas se tocam no nível de Fermi, né? Mostrando que, na verdade, esse material não tem gap, né? Ele é um semicondutor de gap zero. Isso pode ser visto também, né, nessa imagem, nessa figura 3D, que, na verdade, você tem 6 pontos desses, que, na verdade, ela é ocasionada porque a primeira zona de brilho do grafeno é o hexágono. Então, na verdade, esses cones de Dirac que são formados, né, eles são formados nesses pontos de Dirac, nesses pontos K, que, na verdade, é onde estão localizados os átomos nos hexágonos, né? Quem quiser conhecer mais um pouco sobre a teoria de banda do grafite, é só utilizar esse artigo embaixo, que foi proposto por Wallace em 1947. A velocidade dos elétrons, bem nesse ponto de Fermi aqui, é bem elevada, né? É cerca da velocidade da luz dividido por 300, então uma velocidade muito, muito grande. A primeira zona de brilho, como ela é representada pelo hexágono, né? Então o caminho no qual a gente conseguiu plotar, né, a estrutura de banda, leva em consideração esse caminho aqui. O K é o gama, K, M e o gama, né? Ok? Aqui eu tenho uma imagem, né, do grafeno, né, que resume tudo isso que eu disse, né? Então mostra que o grafeno ele pode ser obtido do grafite, né? Então, se você separando as camadas do grafite, você obtém o grafeno, né? Aqui é aquela questão da hibridização, né? sp2, que é formada devido às ligações dos átomos de carbono, né? E mostrando que, na verdade, aquele elétron π do orbital 2pz é ele que é responsável pela condução de eletricidade e calor no grafeno. Dessa maneira, a gente consegue estudar as propriedades eletrônicas desse material, caracterizando ele como metal, ou um isolante, ou um semicondutor, ou ainda um outro material que eu vou mostrar para vocês lá na frente, né, que foi discutido na palestra da professora Shirley sobre isolante topológico. Na questão da eletrônica molecular, né, a ideia é você ligar esse material, o grafeno, a uma diferença de potencial, onde você vai ter corrente elétrica passando sobre ele, e dependendo da curva corrente-voltagem dele, é possível você dizer para que esse material pode servir. Então, aqui a gente está aplicando uma diferença de potencial nele, né? A gente fazendo a leitura da corrente-voltagem, da curva de corrente-voltagem, a gente pode dizer para que serve esse material. Ok? Aqui eu tenho um outro material, né, que foi colocado no título da apresentação, da palestra, que é o fagrafeno. Na verdade, eu coloquei ele, né, com F, mas na verdade ele se escreve com PH, e esse PH ele significa muito bem, né, porque foi dado o nome de fagrafeno, né? Então, o pH, ele significa que, na verdade, esse material, em vez de ser formado por hexágonos, na verdade, são colocados defeitos na estrutura hexagonal do grafeno. Então, você tem agora pentágonos, hexágonos e heptágonos nesse material que é bidimensional, né? Então, ele é formado por pentágonos, heptágonos e hexágonos. Se você for ver, essa amarela aqui destacada, na verdade, é a célula unitária do fagrafeno. Ao lado, a gente tem, né, a estrutura de banda desse material, onde, né, ele consegue conservar os cones de Dirac do grafeno,
Só que esses cones de Dirac eles são distorcidos. Por que eles são distorcidos? São distorcidos por causa da presença dos pentágonos e heptágonos na estrutura do grafeno, né? Aqui, né, na verdade, as bandas de condução e de valência, eles se tocam no único ponto, né, formando os cones de Dirac, né, e aqui está indicado no ponto onde eles se cruzam. Essa daqui é uma imagem 3D e essa daqui é uma imagem 2D. Esse daqui é o caminho no qual foi utilizado para produzir o diagrama de dispersão do fagrafeno. Aqui tem algumas características, né, obtidas do fagrafeno, que comparados com o grafeno são consideráveis, né? Aqui um outro alótipo do grafeno é o pop grafeno, né, que foi proposto em 2018. Só voltando aqui, o fagrafeno ele foi proposto em 2015, então é um material bem recente. E esse pop grafeno, né, ele foi proposto em 2018 e ele é formado por pentágonos e octágonos, né? Então, pop grafeno, pop, né, significa penta, octa, penta. Né? Aqui a gente tem a estrutura de banda desse material, mostrando o caráter dele metálico, justamente porque as bandas de condução e as bandas de valência se cruzam, se tocam bem no nível de ferro. E mostra também a densidade de estado deles, que tem estados acessíveis no nível de ferro. Aqui você tem a distância entre os carbonos, né? No pop grafeno, fagrafeno, pentagrafeno, psigrafeno e no grafeno. Né? Quem quiser conhecer mais a respeito do pop grafeno, né, que foi proposto em 2018, tem esse artigo aqui embaixo. Então, nesse artigo é que se propõe esse material. Aqui, né, nesse slide, eu mostro outros alótopos de grafeno, também 2D. Né? Você tem o bifenileno, que tem característica metálica, o fagrafeno, que tem característica metal. A família dos grafines, né, se você for ver aqui, você tem a família dos fagrafines, é só você ir colocando, né, esses elementos aqui, trocando, aí você tem esse material. Né, você tem o twin grafene, você tem pentagrafene, aqui você tem as energias de gap, né? Você vê aqui que no Twin Graphene proposto em 2017, a energia de gap dele, ele é um semicondutor e tem uma energia de gap semelhante ao silício, próximo do silício, que é 1,17 eletronvolts, muito utilizado, né, em microeletrônica. Se você quiser dopar esse material de uma forma substitucional, ou seja, se você quiser tirar átomos, né, da superfície do grafeno e substituir por ou boro, ou nitrogênio, ou os dois, né? É só você ver aqui ao lado da tabela periódica a posição do carbono e a posição do boro e nitrogênio. A escolha desses materiais para dopar não é bem que aleatória, né? Eles são usados justamente porque eles ficam na tabela periódica bem ao lado do carbono, né? O raio deles, o raio atômico deles é bem próximo do carbono, né? E se a gente utilizar materiais com raios bem maiores, a gente pode deformar a estrutura dos materiais, desses materiais. Aqui mostra o que acontece quando você dopa, né, com boro ou com nitrogênio, você faz uma dopagem do tipo P se for com boro, e você faz uma dopagem do tipo N se for com nitrogênio. Isso foi apresentado na palestra do professor Ferrer. O software que a gente utiliza, né, e a metodologia que a gente usa para esses cálculos, né, a gente começa usando o Avogadro. O Avogadro é um software gratuito, né? Você pode ir no Google e baixar ele, né? Você pode usar o Microsoft Office, né, para construir, né, as moléculas, né? Depois de construídas as moléculas, a gente realiza cálculo de estrutura eletrônica, como foi mostrado alguns resultados do grafeno, do fagrafeno, do pop grafeno. Então, você pode realizar esses cálculos usando o software Siesta, né? Aqui, ó, ele foi proposto aqui um artigo 2002 desse Siesta, só que você usa ele não mais no Microsoft Office, você usa ele no Linux, né? Então é preciso que você conheça o Linux e saiba alguns comandos, né, para se fazer os cálculos. Para realizar cálculos em dispositivo molecular, cálculos de transporte eletrônico,
você usa o Transiesta, que é uma extensão do Siesta, justamente para fazer esses cálculos de dispositivos moleculares ou de transporte eletrônico. E se você quiser fazer cálculos de autocanais ou cálculos em que considera não só elétrons, mas fonos, né, que vai fazer vibrar, né, a estrutura cristalina do material, então você usa o código inelástico, né? Todos esses são softwares gratuitos, né? Mas aí você, para utilizar, você tem que saber Linux, né? A metodologia que a gente geralmente usa nos cálculos, né, é a DFT, que é a mais precisa, né? A aproximação GGA, proposta por esses três carinhas aqui, Perdelburg e Ezerhoff. O conjunto de base que a gente usa da Bosetta Polarize, a energia de Kurov 300 Heidelberg e o K-point, né? 111 para a integração da zona de Brillouin. Então, na verdade, a metodologia que a gente usa é essa aqui abaixo, né? Quando a gente faz cálculo de estrutura eletrônica. Entretanto, né? A gente pode usar outras aproximações, sendo que essa LSDA você leva em consideração os spins dos elétrons. Então, você pode, com ela, estudar as propriedades magnéticas, não só eletrônicas, mas magnéticas. Você pode ver a corrente elétrica através do spin up e o spin down. Né? E aí você tem aqui as aplicações não só em dispositivos eletrônicos, mas na spintrônica. Né? Para o caso de cálculo de transporte eletrônico usando o Transiesta, a gente usa a função de Green de não equilíbrio, né, encontrada na fórmula de Landau e Budka, que é essa fórmula aqui da corrente elétrica, né? As funções de Green de não equilíbrio, elas são encontradas bem aqui nesse T, onde você tem o coeficiente de transmissão ou a transmitância, né? Bem aqui a gente vai encontrar as funções de Green de não equilíbrio. Por que é um cálculo de não equilíbrio? Justamente, né, que é porque você tem aqui ao lado um dispositivo onde você tem no centro a região que a gente chama a região espalhadora, o canal, o grafeno, e ele está acoplado, né, a dois eletrodos, que é o source e o drain, que na verdade é a fonte e o dreno, e se a gente provocar uma diferença de potencial aqui, ele vai conduzir corrente elétrica, ou seja, vai ser gerada uma corrente elétrica, e a fórmula que se usa para isso é a fórmula de Landau e Budka, né? Isso acontece porque você provoca um desequilíbrio nos potenciais químicos dos eletrodos da esquerda e da direita, né? Enquanto que no meio, né, que no caso é a molécula de grafeno, os eletrodos a gente vê como um reservatório, energias contínuas, enquanto que a molécula no centro a gente vê como energias discretas, né? E aí, para fazer cálculo de transporte inelástico, né, para dispositivo, a gente usa essa formuleta aqui, embaixo, que na verdade o resultado dela é como se fosse um resultado que os experimentais eles encontram usando a espectroscopia Raman. Então, a assinatura do IET, né, vai dar um resultado semelhante à espectroscopia Raman obtida em laboratório. É importante lembrar da palestra do professor Ferrer, né, que, né, se a gente pegar e aplicar uma diferença de potencial nos materiais, quando a gente vai ver a curva corrente-voltagem, ele pode apresentar várias características, né? No primeiro, né, se essa molécula se comportar como um resistor, então o gráfico da corrente-voltagem vai ser uma reta. No caso de um diodo, né, você pode ver a característica, a curva característica da corrente-voltagem desse material, ou dessa maneira ou dessa, né? E aqui, né, o que se obtém do estudo de microeletrônica, de eletrônica, né, você leva para o caso da nanoeletrônica. Então, se a gente aplicar uma diferença de potencial, aqui a gente tem eletrodo de ouro, se a gente aplicar uma diferença de potencial e fizer a leitura da corrente, se der uma corrente característica desse tipo, a gente pode dizer que esse material ele é um resistor ou um diodo, né? Da palestra da professora Shirley sobre isolante topológico, né, a gente pode ter isolantes, né, classificados de acordo com seus estados de superfície, o border, lá do isoborder, né. Aqui a gente tem um isolante trivial, que na verdade é aquele que tem um gap bem grandão, né, e outros, né,
são isolantes não triviais, você tem um isolante topológico fraco, que na verdade é o isolante topológico, isso porque ele tem números ímpares de cruzamento de estados bem no nível de Fermi, né? Aqui, se você for ver aqui, você tem dois pontos que cruzam o nível de Fermi, enquanto que aqui você tem um, e aqui você tem três pontos. Então, se for ímpar, ele é caracterizado como um isolante topológico fraco, e se for par, ele é um isolante topológico forte, na verdade, ele é um metal, né? Quem quiser estudar um pouco sobre isolante topológico, é só ir nesse trabalhinho aqui, né? E aí eu vou mostrar alguns resultados das nossas pesquisas, né, com publicações, né, com grafeno e fagrafeno, né. Aqui é uma publicação em 2018, né, na Journal of Applied Physics, né, a gente pegou e tentou ver qual dispositivo, né, a gente pode propor para o caso do fagrafeno. Na proposta lá do artigo lançado em 2015 do Fagrafeno, estudava as propriedades eletrônicas. Aqui eu vou propor ele como um dispositivo eletrônico. O grafeno usado aqui ele foi só para comparar, mas na verdade a estrutura do grafeno ela já é bem conhecida na literatura, né? Esse retângulo que é mostrado aqui, na verdade, é a célula unitária do grafeno, e esse outro retângulo bem aqui tracejado também é a estrutura, a célula unitária do fagrafeno. Se você for ver, tanto esse grafeno quanto o fagrafeno não tem só carbono, mas nas bordas a gente hidrogeniza eles, né? Justamente para completar as ligações do carbono, e na verdade esse material ele vai ter uma dependência com a largura. Então, mudando a largura dele, vai variar as propriedades desse material, né? Aqui a gente tem a estrutura de banda do grafeno, que a gente chama nanoribo ou nanofita, justamente porque ele é delimitado por essa largura. Ele apresenta um caráter metálico, justamente porque as suas bandas, aqui, a gente tem aqui à esquerda, a gente tem a estrutura de banda do grafite, ou do grafeno, e se a gente der um zoom nessa região em torno do nível de Fermi, que é o zero, a gente vê que as bandas se cruzam bem no nível de Fermi, então a gente tem um caráter metálico. Já no caso do fagrafeno nanoribo, quando a gente dá um zoom nessa região do nível de Fermi, a gente vê que, na verdade, tanto as bandas de valência quanto as bandas de condução, elas passam pelo nível de Fermi, mas elas não se tocam, né? E são 7 vezes, né, que essas bandas cruzam o nível de Fermi. Então, como a gente foi visto anteriormente, se o número de cruzamento for ímpar, então o caráter desse material é de isolante topológico. E aqui a gente vê o comportamento corrente-voltagem dele. Quando a gente aplica essa análise, ela é feita em cima da célula unitária, que é essa região aqui, depois a gente pega e aplica uma DDP em torno desse material e a gente vai e calcula a curva corrente-voltagem. Se a gente for ver aqui o comportamento dessa curva corrente-voltagem, ela é característica de um FET, ou seja, um transistor de efeito de campo. Enquanto que a do fagrafeno, né, se você for ver, à medida que a gente aumenta a voltagem, tem momentos em que a corrente cai. Ocorre uma supressão da corrente, né, quando a gente aumenta a voltagem. Isso é característico, isso é chamado de NDR, ou resistência diferencial negativa. E o dispositivo que tem esse caráter é denominado de diodo túnel ressonante, né? E aí, como você viu na palestra, no título da palestra, a gente observa que, na verdade, no grafeno, ocorre uma transição, ele é metal, né? Sem você aplicar corrente, à medida que você aplica a corrente, ele passa de metal para semicondutor. E o mesmo acontece com o fagrafeno, né? Ele, sem aplicação de DDP, ele é um isolante topológico, e à medida que a gente vai aplicando tensão, ele vai deixando de ser um isolante topológico e passa a ser um metal, né? Isso poderia ser melhor visto nos orbitais moleculares de fronteira ou nos autocanais, mas eu não coloquei aqui. Esse daqui é um trabalho publicado com a aluna Kazuko, né, na Applied Surface Science. A gente estudou o mesmo dispositivo anterior, só que agora a gente dopou ele com nitrogênio e boro. E aí a gente obteve essa cara, né, para estrutura de banda, no caso do
do grafeno dopado com boro e do dopado com nitrogênio. Então, ele apresentou comportamento semicondutor do tipo P e comportamento semicondutor do tipo N. No caso do fagrafeno, quando a gente dopou esse material, todos os dois apresentaram comportamento metálico. E quando a gente aplicou uma corrente neles, eles continuaram com, no caso do grafeno, eles continuaram a obter um comportamento de FET, transitor de efeito de campo, e a transição foi semicondutor metal. Enquanto que no fagrafeno dopado com boro e nitrogênio, ele continuou sendo um diodo túnel ressonante com transição metal semicondutor. Esse é o trabalho publicado recentemente no dia do meu aniversário, né, no dia 15 de junho, né, que é o trabalho do Júlio, né, onde ele estudou, na verdade, heterojunções. Na verdade, a gente acoplou fagrafeno com grafeno, né? E o que foi usado para fazer esse link, essa junção entre grafeno e fagrafeno? Você vê aqui no retângulo pentágonos e heptágonos, né, em vermelho e azul, né, que a gente chama de defeitos, ou green bonds, quer dizer, grãos de contorno que a gente usa para fazer o link entre o grafeno e o fagrafeno, né? A gente vê que para o caso do zigue-zague, né, a gente tem aqui no caso os heptágonos e pentágonos do fagrafeno, né, os pentágonos eles estão face a face, né? No caso do armchair, os heptágonos é que estão face a face. E aqui, híbrido significa que a gente pegou um pedaço do zigue-zague mais outro pedaço do armchair, né? E a gente, híbrido quer dizer, hibridação quer dizer mistura. Então, a gente misturou zigue-zague com armchair, né? E a gente botou, no caso do zigue-zague, a gente botou a face o pentágono, e no caso do armchair, a face o heptágono. A diferença desses outros aqui é, na verdade, que esses não estão hidrogenados e esses aqui estão hidrogenados. Os que não estão hidrogenados, eles são materiais do tipo 2D, os que estão hidrogenados, eles são materiais do tipo 1D, em que essas propriedades são dadas em função da largura, da sua largura, né? Aqui, a gente vê, na verdade, o comportamento desses materiais sem você aplicar uma DDP, na verdade, sem a DDP. Se você for ver, as bandas, elas cruzam números ímpares, né? No caso da heterojunção, no caso do zigue-zague, ele se comporta como isolante topológico. No caso do armchair, ele continua sendo isolante topológico, mas com um número de bandas cruzando em vez de fer maior. Aqui eram 3, aqui são 7. E no caso do híbrido, né, você tem o cruzamento das bandas, são apenas 2, como o cruzamento é par, então ele se apresenta como metal. Quando você hidrogeniza as bordas, né, você tem agora, ao invés de 3 cruzamentos nas bordas, você tem 5 cruzamentos nas bordas, ele continua sendo isolante topológico. No caso do armchair, quando você hidroniza ele, aparece um gap, agora ele deixa de ser ou isolante topológico ou metal e passa a ser um semicondutor, cujo gap é aproximadamente 0,1 elétron-volt. E no caso do híbrido, né, com bordas hidrogenado, você tem, na verdade, 3 cruzamentos no nível de ferro, então ele se comporta como isolante topológico. E aí, né, quando a gente aplica uma DDP, né, nos terminais do dispositivo, aqui você tem as características da corrente, da curva corrente e voltagem para esses materiais. Aqui são os materiais sem hidrogênio, aqui os materiais com hidrogênio. Se você for ver, sem o hidrogênio, ele tem um comportamento diodo túnel ressonante, né, justamente porque quando a voltagem vai crescendo, você tem uma queda, uma supressão na corrente, enquanto que os que são hidrogenados, eles se comportam como FET. Para os casos em que os dispositivos são híbridos, né, a gente calcula a taxa de retificação desse material justamente porque, se a gente cortar ele no meio, você vai ter uma parte que é zigue-zague, a outra que é armchair, então a gente vê a taxa de retificação desse material, mostrando que, na verdade, esses materiais eles conduzem melhor
na polarização reversa, ou seja, negativo. Aqui é o quinto artigo aceito, né, que é o artigo do Alex, né, do Alessandro, que é professor da UEPA, né, essa daqui, na verdade, é a tese de doutorado dele, onde ele tem, na verdade, ele não estuda só bordas zigue-zague, mas também armchair, e ele dopa esse material não só com boro e nem nitrogênio, mas, na verdade, com boro e nitrogênio bem no hexágono central. Aqui ao lado, nesse dispositivo abaixo, a gente usou um eletrodo do tipo armchair. A armchair ele tem um comportamento semicondutor. Para aquele caso que se usa a fórmula de Landau-Ebutke, é necessário que os eletrodos eles sejam condutores. Então, a gente determinou a estrutura de banda desse material, desse armchair que a gente usou aqui, a gente viu que o gap dele é muito pequeno. Então, a gente pode considerar ele, devido ao gap dele ser muito pequeno, a gente pode considerar uma aproximação que ele é um metal. E aí, aqui a gente tem as curvas de corrente e voltagem, né, por causa do transporte eletrônico, né, transporte elástico. E aqui nesse trabalho, a gente resolveu estudar os efeitos inelásticos. E aí o Alex, né, as vibrações, né, foram consideradas, né, no dispositivo. Em vermelho, a gente vê aqui que, na verdade, esse resultado para a energia do fundo tem valores negativos, enquanto que para o outro dispositivo não tem. Então, esse daqui a gente observa uma interferência destrutiva no material e outra interferência construtiva. Muitas das vezes ele é considerado por esse dispositivo não ter sido bem otimizado, mas, na verdade, a gente conseguiu explicar muito bem esse resultado, né? E aqui a gente conseguiu obter a curva corrente e voltagem, considerando os fonos na rede, não só elétricos, mas os fonos e as interações eletrofônicas. A gente vê que a corrente elétrica, por caso do armchair, né, da ordem de picoampere, enquanto que no caso do zigue-zague é em nanoampere. Já para o caso elástico, né, a corrente ela deu microampere, então você vê que a contribuição inelástica ela é muito pequena, né? A gente pode até considerar desprezível nesse caso aqui. E aqui a gente calculou o IETS, né? Como foi mostrado anteriormente, né? Esse resultado aqui, né? É um resultado similar ao que aparece na espectroscopia Raman, né? Se você for ver, ó, no caso do armchair, ele é bem otimizado, né? Que não aparece interferência destrutiva, você tem picos só para cima. Enquanto que para o zigue-zague você tem picos para baixo, provavelmente deve ser por causa da aparição dessa interferência destrutiva no material. Com perspectivas, né, a gente tem também um segundo trabalho do Alex, em que ele tirou, né, ele dopou, na verdade, as bordas, né, do fagrafeno com nitrogênio, né? E aqui, né, a gente vê os autocanais, né, são os autocanais, né, que mostram também que a gente pode mostrar essa questão das transições que ocorrem no material. O primeiro, com borda zigue-zague, ele obteve um comportamento FET, enquanto que o segundo, né, ele pode ter duas aplicações, de diodo túnel ressonante, ou isso daqui que a gente ainda está estudando, né, a gente pode propor ele como sendo um PVC, na verdade, um coeficiente de voltagem positivo. É uma nova proposta que a gente está fazendo nesse artigo. A gente está lendo e estudando para ver se realmente a gente pode fazer essa proposta, né? Aqui a gente tem o Helder, que é aluno doutorado, né? A gente submeteu o artigo dele com POP grafeno na PCCP. Ele voltou, foi pedido algumas correções, a gente já está fazendo as correções, então você tem um dispositivo de POP grafeno com bordas armchair sem hidrogênio e aqui com hidrogênio. E aí ele mostra, né, a estrutura de banda desse material. Sem hidrogênio ele é isolante topológico e com hidrogênio ele é metal. E aqui a curva corrente voltagem, né, que mostra, né,
as transições para o caso sem hidrogênio, ele passa de isolante topológico para metal, e para o caso com hidrogênio, né, ele passa de metal para semicondutor. Né? E aqui a gente pode ver muito bem a NDR, que é a resistência diferencial negativa, ela aparece quando o gráfico da condutância ela dá para valores negativos. Né? Então a gente consegue muito bem ver a NDR nesse dispositivo. Né? Enquanto que no outro, né, você tem um pico para baixo, mas aí não passa, na verdade, esse ponto aqui é um ponto de ressonância. E como uma terceira perspectiva é o trabalho do Rafael França Macedo, né, que na verdade ele é meu bolsista PIBIC, né, em onde ele está estudando heterojunções de pop grafeno com psigrafeno. Psigrafeno ele é formado com pentágonos, heptágonos e hexágonos, né, parecido o fagrafeno. Esse o psigrafeno aí foi proposto em 2017 nesse trabalho, então esses materiais são bem recentes, né, e aqui a gente está estudando heterojunções. A gente ainda não tem resultados, quer dizer, tem alguns resultados, mas vou deixar para mostrar em uma outra oportunidade. E aqui são os agradecimentos, né, ao PPGE, porque eu cooriento trabalhos e participo de bancas de defesa de mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Agradecimento ao grupo de pesquisa de Física de Matérias da Amazônia, do professor Jordão Del Nero, da Faculdade de Física Belém, a Propesp, né, que mantém as minhas pesquisas com bolsa para os alunos, né, em 2017 a Casupor, em 2018 e 2019 você tem a Casupor Rafael, e esse daqui, na verdade, é o projeto que foi proposto para esse ano, que está em análise, né, caso eu seja contemplado, vou ter uma bolsa, né, em que agora a gente vai estudar as propriedades, não só eletrônicas, mas também as propriedades ópticas desses alótopos de carbono e análogos de grafeno. Então, esses são meus agradecimentos, eu gostaria de... muito obrigado.